Oi, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para falar sobre a nossa nova apostila de História Regional, que tem como tema a Guerra do Paraguai. Bom, vamos lá então, deixa eu abrir aqui para vocês. Bom, a Guerra do Paraguai, né, como ela é conhecida aqui no Brasil, ou Guerra Guaçu, né, como é conhecida lá no Paraguai, ela vai marcar profundamente o processo histórico latino-americano, né, porque foi um dos conflitos mais largos da história platina, vai ocorrer entre os anos de 1864 a 1870 e vai envolver os países, né, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Vai tomar proporções catastróficas, né, aos países participantes deste conflito. Bom, ele foi durante, né, a guerra, ele foi amplamente coberto pela imprensa, né? Então, vários semanários, jornais, né, tentaram retratar o que estava acontecendo na guerra, né? Muita produção artística também em volta desse período, produção cinematográfica, enfim. Então, nós temos muito material sobre a Guerra do Paraguai. Aqui eu peguei um pouquinho, né, um trechinho de uma reportagem, né, sobre o Paraguai, declara guerra, enfim. Bom, sobre a historiografia da Guerra do Paraguai, ela é dividida em três momentos, tá? Por que em três momentos? Por conta, né, dos avanços, das pesquisas, a gente consegue caracterizar elas em três momentos. O primeiro momento foi logo, né, quando a guerra se encerrou, ela é chamada de patriótico ou militar, né, que vai ser marcada no pós-guerra, e ela tenta sempre falar um pouquinho sobre a publicação das memórias, cartas, né, diários, mais necessariamente os documentos oficiais, os documentos do exército, né? Como é o caso das memórias de Dionísio Cerqueira, o diário de André Rebouças. Depois, a gente vai ter, num segundo momento, que é marcado por uma chamado, né, de imperialista ou revisionista, né, que vai ser marcado por obras, né, marcando, por exemplo, o genocídio americano, a Guerra do Paraguai, de autoria do autor Júlio José Chiavenato. E por último, né, que é a historiografia atual, recente, ela é chamada, né, classificada como neorrevisionista. Né? É uma geração de estudiosos que trouxeram novas abordagens sobre a Guerra do Paraguai, né? Falando não apenas dos heróis, né, dos soldados, enfim, mas falando de todas as pessoas que participaram de fato, né, desse conflito, mulheres, crianças, enfim. Bom, a Guerra do Paraguai, né, como ela é conhecida aqui no Brasil, foi um dos acontecimentos mais marcantes da região platina da segunda metade do século XIX. No Brasil, ela foi indiretamente responsabilizada pela queda da monarquia e pela gradual libertação dos escravos. No Paraguai, a Grande Guerra, ou Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra Guaçu, né, permanece na memória como a maior das tragédias a qual a sua nação foi submetida. Perdas humanas, materiais, territoriais e a desestruturação política foram irreparáveis. O conflito, né, a Guerra do Paraguai, ela vai envolver três nações: a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. De acordo com o ator Beto, foi a mais longa, mais sanguinolenta e mais destrutiva das guerras que assolaram a América do Sul no século XIX. A sua duração ultrapassou os 5 anos, tendo início em 13 de dezembro de 1864, quando o Paraguai declarou formalmente guerra ao Brasil. Contudo, seu estopim esteve vinculado ao aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda pela nação paraguaia, e terminou em 1º de março de 1870, quando o ditador do Paraguai, Francisco Solano Lopes, foi morto.
O número de vidas perdidas durante esse conflito, né, foram altíssimos, em torno de 150 a 200 mil pessoas tiveram suas vidas ceifadas durante a Guerra do Paraguai. Os impactos sociais, políticos e econômicos foram gigantescos, né, tanto para o Paraguai como para o Brasil, né, também para a Argentina e para o Uruguai que participaram, e com consequências que podem ser sentidas ainda hoje. As tensões existentes, né, principalmente na região do Cone Sul, com as divergências quanto às delimitações de fronteiras e a livre navegação pelos rios da Bacia Platina, nunca haviam sido totalmente solucionadas. O episódio do Uruguai, portanto, desencadeou um conflito que, em grande medida, refletiu as pendências geopolíticas e econômicas entre as nações envolvidas. O Paraguai, ele antes era visto como uma nação que tinha um modelo de desenvolvimento econômico industrial único, né? E além disso, né, ele era governado por um ditador, que era o Francisco Solano Lopes, que utilizava a sua função para enriquecer a sua família também. As razões para esse conflito, eles vão se desencadear a partir de 1862, quando Solano Lopes assume, né, como governante do Paraguai. E ele vai colocar em prática uma política de aproximação com os federalistas, que eram adversários do governo de Buenos Aires, e com os blancos uruguaios, adversários dos governos argentino e brasileiro. Então, aí a gente vai ter algumas questões em relação a esse conflito, né? A relação do Uruguai, né, vai ser decisiva para o desencadeamento da Guerra do Paraguai. A aproximação com os blancos era importante para o Paraguai porque garantia uma saída para o mar, visto que, por conta da localização geográfica do Paraguai, ele precisava ter um acesso, né, para o mar, para exportar mercadorias, enfim. E aí ele precisava fazer isso através, né, utilizando os rios da Bacia Platina. No entanto, o Uruguai ele vive um período de grande turbulência política por causa da disputa pelo poder travado entre blancos e colorados, que eram dois partidos políticos que governavam o Uruguai nesse período. Os colorados eram liderados por Venâncio Flores e lutavam contra o presidente do país, o branco Bernardo Berro. Essa disputa política vai repercutir no Brasil, quando o governo brasileiro passou a ser pressionado pelos estancieiros gaúchos para que seus interesses no Uruguai fossem defendidos. O governo brasileiro, então, vai dar seu apoio aos colorados e demonstra interesse em intervir militarmente no Uruguai. O interesse brasileiro não agradou o presidente do Paraguai, que havia sido convencido por seus aliados, que eram os blancos, de que a ingerência brasileira fazia parte de um projeto de anexação do território uruguai em um futuro próximo do Paraguai. O Brasil, então, vai interferir no Uruguai apenas para garantir os seus interesses econômicos e não possui interesses expansionistas. A ação brasileira gerou uma resposta do governo paraguai, que lançou em agosto de 1864 um ultimato para que o Brasil não intervisse no conflito uruguaio. O ultimato paraguai foi ignorado pelo governo brasileiro, né, que era governado pelo Dom Pedro II, e o Brasil então acaba invadindo o Uruguai em setembro de 1864 e coloca os colorados no poder. Em resposta a essa interferência brasileira, o Francisco Solano Lopes ele vai autorizar o ataque ao Brasil. E em dezembro do mesmo ano, uma embarcação brasileira que navegava no Rio Paraguai foi aprisionada. Nessa embarcação estava o governador da província de Mato Grosso. Em seguida, a província de Mato Grosso foi invadida pelas tropas paraguaias e aí a guerra teve início. Bom, existiam, né, diversos interesses aí entre essas nações platinas.
Na ótica brasileira, o estopim do conflito ocorreu quando os paraguaios aprisionaram essa embarcação brasileira, né, o vapor Marquês de Olinda, em dezembro de 64, onde os paraguaios atacam Mato Grosso, em maio de 65 atacam a Argentina. Em maio, Argentina, Brasil e Uruguai aliam-se por meio do Tratado da Tríplice Aliança. Então, a gente vai ter Brasil, Argentina e Uruguai lutando juntos contra o Paraguai. E o Paraguai ele vai ser oficialmente, né, derrotado, a guerra chega ao fim em 1870, quando o Solano Lopes é assassinado. Algumas das principais batalhas que a gente teve durante a Guerra do Paraguai. Bom, após o início da Guerra do Paraguai, o conflito ele pode ser dividido em dois momentos distintos, né? Sendo um deles caracterizado pelo predomínio das ações ofensivas por parte do Paraguai. Esse período, no entanto, teve breve duração e foi substituído pelo predomínio das ações ofensivas por parte dos membros da Tríplice Aliança. Após a invasão do Mato Grosso, o exército paraguaio coordenou ofensivas militares que ocasionaram a invasão do Rio Grande do Sul e da província argentina de Corrientes. A invasão da província de Corrientes foi responsável pela entrada da Argentina na guerra. A entrada dos argentinos possibilitou a formação da Tríplice Aliança, formalizada em 1º de maio de 1865, composta, por Brasil, Argentina e Uruguai. A invasão do Rio Grande do Sul e de Corrientes foram grandes fracassos do exército paraguaio, que foi obrigado a recuar de volta para o seu território e posicionar-se defensivamente. Isso deu início à segunda fase do conflito, na qual os países da Tríplice Aliança tomaram conta das grandes ações ofensivas. Nesse período, vão se destacar uma das principais batalhas da Guerra do Paraguai, que a gente tem representado aí nessa imagem, que foi a Batalha Naval de Riachuelo, que ocorreu em junho de 1865, na qual a Marinha Brasileira alcançou uma vitória importantíssima. Nessa batalha, a Marinha Paraguaia foi quase inteiramente derrotada e foi imposto um bloqueio naval ao Paraguai, que ficou impedido de receber provisões durante o restante da guerra, ou seja, era proibido a circulação, aí levar qualquer coisa para o Paraguai utilizando os rios da Bacia Platina. Outro destaque pode ser feito para a Batalha de Curupaiti, caracterizada por uma grande derrota dos exércitos da Tríplice Aliança. Estima-se que de 4 a 9 mil soldados, entre brasileiros, argentinos e uruguais, tenham morrido nessa batalha. Uma vitória que foi importante para a Tríplice Aliança ocorreu durante a conquista da fortaleza de Humaitá, em 1868. A fortaleza de Humaitá era um ponto estratégico da defesa paraguaia, e sua conquista abriu margem para novas conquistas. O enfraquecimento das defesas paraguaias após perderem Humaitá permitiu ao Brasil e aos seus aliados conquistarem Assunção, capital paraguaia, em 1869. As batalhas de destaque após a conquista de Assunção foram a Batalha de Acosta Num, famosa pelo fato do exército paraguaio que lutou nela ter sido composto por adolescentes com menos de 15 anos. A derrota final do Paraguai aconteceu na Batalha de Cerro Corá, em março de 1860, quando Francisco Solano Lopes foi morto por soldados brasileiros. Aqui a gente tem um mapinha falando algumas das principais batalhas, tanto da ofensiva paraguaia como da Tríplice Aliança. Não sei se vocês conseguem ver, essas de verde foram as vitórias paraguaias e as em roxo, onde a Tríplice Aliança conseguiu ganhar. Então a gente tem várias outras dessas batalhas. Lomas Valentinas também foi muito importante, como vitória para a Tríplice Aliança. Tuiuti, Cerro Corá, que foi o final, enfim. Então aqui, a gente consegue perceber o Paraguai, localizado aqui. O Paraguai, então, ele não tinha saída para o mar. Ele precisava da navegação, dos rios da Bacia
platina, né? Rio Paraguai, Rio Paraná, Rio da Prata, para chegar no Oceano Atlântico e levar suas mercadorias, né? E aí o que acontece? Aqui também a província de Mato Grosso era a província mais isolada do Brasil. Para chegar em Mato Grosso, né, era diferente, lembrando que não existia ainda o estado de Mato Grosso do Sul, tá? Essa grande parte dessa região, né, do nosso atual estado pertencia ao Mato Grosso. Então, o que acontece? Para chegar ao Mato Grosso, era preciso, né, sair lá do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, você ia pelo mar e aí você vinha também pelos rios, né, da Bacia do Prata. Subia o Rio Paraguai até Corumbá e depois você ia para Cuiabá. Então, era difícil a comunicação aqui com o Mato Grosso também, tá? Por isso, foi fácil para o Paraguai começar atacando Corumbá, né? Por ser uma localização, né, mais isolada aqui no território brasileiro. Bom, infelizmente, né, a história é escrita pelos vencedores e marcada por uma presença excessivamente masculina. Por isso, sobre a Guerra do Paraguai, temos acesso aos grandes nomes que se consolidaram na história, como Dom Pedro II, Conde Deu, Duque de Caxias, Almirante Tamandaré, General Osório, enfim, que vão marcar a história desse conflito no Brasil. Porém, a gente vai ter, né, a grande participação das mulheres na Guerra do Paraguai. Tanto se a gente relembrar aí a terceira fase da historiografia, né, neo-revisionista, vai falar também sobre a participação das mulheres, a participação das crianças nesse conflito. E no contexto da Guerra do Paraguai, as mulheres elas vão estar presentes, né, no fronte de batalha, tanto como esposas, mães, filhas, enfermeiras, acompanhantes, cuidadoras, prostitutas, escravas, prisioneiras, né? E também como combatentes, vivendo o dia a dia e a crueza do conflito. Outras permaneceram em seus habitats e foram responsáveis por gerir suas casas, propriedades, bens e manter a agricultura e o comércio local funcionando. Algumas dessas mulheres, né, a gente pode, né, elas foram classificadas das seguintes formas, das seguintes maneiras. A gente tem, por exemplo, as matriarcas, né, que foram as mulheres que vivenciaram o processo de ocupação e colonização das terras sul-mato-grossenses e, em determinados momentos de sua vida, tiveram que assumir sozinhas a responsabilidade da criação de seus filhos e do cuidado com as terras, né? Que tiveram seus maridos, né, que foram para a guerra, então elas tiveram essa tarefa de assumir aí, né, as suas propriedades, as suas casas, né, cuidar dos filhos. A gente também teve as mulheres que foram denominadas patriotas, tanto que a gente tem aqui essa imagem, né, das voluntárias da pátria, né, que foram as que de alguma maneira se dedicaram aos campos de batalha. Nesse caso, destacaram-se principalmente as voluntárias da pátria que atuaram como enfermeiras, né? Esse cenário ele não apenas estimulou muitos homens, né, mas também algumas mulheres que se sentiram motivadas pelo sentimento patriótico e desejavam contribuir com a nação brasileira. Então nós vamos ter várias mulheres, né, que vão se dedicar aí às voluntárias da pátria, né, e vão para os frontes de batalha. Aqui nós temos a imagem, né, da jovem Jovita, né, Antônia Alves Feitosa, né, conhecida como Jovita, que se vestiu aí de homem, cortou os cabelos, enfim, e queria lutar não como mulher, como enfermeira, ela queria lutar como soldado. Mas nesse período as mulheres não eram aceitas no exército. E então ela se disfarça de homem, né? E tenta ir para a guerra para defender o Brasil, né, contra o Paraguai. A gente vai ter também
as andarilhas e vivandeiras, né, que foram em grande parte mulheres simples do povo que acompanharam as tropas, né, algumas casadas acompanharam seus maridos, outras não quiseram abandonar os filhos, né, que estavam lutando, e muitas procuravam servir as tropas com seus serviços, lavando, passando ou comercializando, né, produtos diversos. A gente tinha também as mulheres fugitivas, né, que foram as que vivendo nas terras mato-grossenses na época da ocupação paraguaia, sem amparo das autoridades, não tiveram outro recurso de proteção a não ser fugir para as florestas ou cidades distintas. Essas mulheres estiveram em condições frágeis de segurança e em algumas ocasiões foram alvos de violência dos ocupantes. Tivemos também as viúvas dos combatentes e outras dependentes, né, foram mulheres que numa sociedade essencialmente patriarcal se viram muitas vezes em condições de pobreza, apesar do Estado prever indenizações para famílias de oficiais mortos, o processo burocrático era, né, muito lento, então demorava para sair essa condição. E também a gente tinha as mulheres paraguaias, né, tanto nessa imagem aí. As mulheres paraguaias identificou-se, né, uma cultura de raízes indígenas bastante marcante. Elas vão se destacar como tradicionalmente camponesas, ligadas aos cuidados e cultivos do solo, mas também eram tecelãs e costureiras, que se dedicaram arduamente na confecção dos uniformes para os soldados. E, portanto, essas mulheres desempenharam um papel importante no abastecimento das tropas e da sociedade paraguaia, de um modo geral produzindo alimentos e vestimentas. Somente foi possível, né, para o Paraguai se manter isolado por 5 anos, né, e com grande parte da população masculina na guerra, porque as mulheres, né, há séculos eram encarregadas de grande parte da economia de subsistência e do pequeno comércio. Tradicionalmente, pelo menos metade da produção de subsistência estava nas mãos das mulheres, e a partir de 1866, praticamente toda a produção agrícola foi de responsabilidade feminina lá no Paraguai. Bom, algumas das consequências, né, em relação à Guerra do Paraguai. Bom, no caso do Paraguai, a guerra gerou uma grande destruição, né, na economia, na infraestrutura do país e causou um grande número de mortos. No caso brasileiro, a guerra contribuiu para o fortalecimento do exército, né, como instituição, e para o enfraquecimento do sistema político monárquico, que passou a ser questionado. Além disso, economicamente, a guerra foi desastrosa para o Brasil. No caso argentino e uruguai, os impactos da guerra foram bem menores, o que evidencia o baixo grau de envolvimento de ambos no conflito. Na questão política, a guerra garantiu o fim dos conflitos políticos que aconteciam nos dois países, federalistas unitaristas, no caso argentino, e blancos e colorados, no caso uruguai. Além disso, a Guerra do Paraguai contribuiu para o enriquecimento da classe mercantil de Buenos Aires. Bom, era isso por enquanto. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a Guerra do Paraguai. E aí a gente vai conversando. Qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato, tá bom? Um beijo e até a próxima.